Estimados amigos, prezados irmãos em Cristo Jesus, nosso bondoso Salvador, hoje nós estamos na véspera de um domingo muito importante para o calendário cristão. Amanhã será a terceira das grandes festas, o início da terceira grande época do calendário cristão.
Lá no ano passado, no final do ano, no Natal, nós tivemos a primeira grande data do calendário cristão, a festa do nascimento de Jesus, o Advento que nos prepara para o Natal. Depois nós tivemos então, ainda nesse ano já, a festa, o grande acontecimento da Páscoa, a ressurreição de Cristo, a Quaresma. Aqueles 40 dias de reflexão nos prepararam para então chegarmos na Páscoa, na ressurreição de Cristo. 7 domingos pós-Páscoa, que nós celebramos no domingo passado, no 7º domingo depois da Páscoa, mais o dia seguinte, completam 50 dias depois da ressurreição de Jesus. E aí vem o domingo de amanhã, o Pentecostes, que vem da palavra 50. 50 dias após o acontecimento da ressurreição de Jesus, por 40 dias Jesus permaneceu sobre a terra, aparecendo visível, vitorioso aos seus seguidores, especialmente aos discípulos. 10 dias depois, então, ele foi assunto aos céus, ou 40 dias depois, 10 dias antes do Pentecostes, ele foi assunto aos céus, na Ascensão, quinta-feira da outra semana. E agora nós estamos amanhã celebrando o terceiro grande acontecimento dentro do calendário, que é o domingo do Pentecostes, ou a festa do Espírito Santo. Por isso os paramentos vermelhos tomaram conta. Reparem que está estilizado nos desenhos a pomba e a chama, que são dois símbolos do Espírito Santo. Lá no batismo de Jesus, o Espírito Santo apareceu em forma corpórea de pomba, diz a Bíblia. O Espírito Santo assumiu a forma de pomba para aparecer visivelmente aos homens no dia do batismo de Cristo. E na liturgia de hoje nós vamos dar uma boa olhada também nesse sentido, mas fala que lá em Atos 2, o Espírito Santo apareceu como chamas, línguas de fogo sobre os apóstolos. Portanto, amanhã nós celebraremos com muita alegria o domingo do Pentecostes. Mas nós temos hoje um outro grande motivo para agradecer a Deus. A Juventude Evangélica Luterana do Brasil, a jovem senhora Gelbi, está completando 97 anos. E nós vamos deixar as boas-vindas na voz da própria Gelbi. Que a Gelbi faça a sua saudação. Olá, jovens! Aqui quem fala é a atual presidente da Gelbi, Dag Figur. Em nome do Conselho Geral, queremos parabenizar a todos vocês pelos 97 anos da nossa querida Gelbi e ressaltar o quanto Deus nos guiou em todos esses anos, dando força e ânimo a toda uma geração gelbiana, dando a oportunidade de hoje você, jovem, dar continuidade a este trabalho tão lindo e grandioso. Que Deus esteja com todos vocês. Gelbi, fortes em Santa União, rumo ao centenário. Você também faz parte dessa história. Centenário. Você também faz parte dessa história. Nós louvamos ao nosso Deus, cantando o hino que será projetado, Como Eu Amo o Teu Templo.
para pedirmos pela presença de Deus em nossa vida. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos utilizar no decorrer do nosso culto de hoje o culto que a própria GELB preparou. Há toda uma comissão para isso. Existe um pastor conselheiro que ajuda a direção nacional da GELB em todas as suas decisões e existe toda uma equipe estruturada. E essa equipe, então, com muita alegria, preparou o texto e toda a temática deste culto que nós estamos usando. O que vai aparecer aqui foi preparado pela GELB. Assim será, então, as palavras de nossa confissão de culpas e pecados a nosso Deus. Queridos irmãos, no Senhor e Salvador Jesus, todos nós estávamos condenados, mas Deus estendeu a sua mão enviando-nos o Salvador Jesus, pois Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, nesta certeza, convido todos a reconhecer seus pecados diante de Deus e buscar em Jesus o perdão desses pecados. Agora vem a parte em que a congregação também se une na voz do pastor, todos numa só voz e numa só fé, reconhecendo os pecados, oramos ao Senhor. Querido e amado Deus, neste momento, diante do teu altar, queremos reconhecer que temos sido pecadores desde o dia do nosso nascimento. Recebemos as marcas do pecado em diversas ações que cometemos e não deveríamos fazer, que dizemos e não deveríamos dizer, que pensamos e não deveríamos pensar, que não fazemos e deveríamos fazer. Reconhecemos, querido Deus, que os nossos pecados nos levam à morte e à condenação eterna, e que em nós não há nada de bom. Por isso te buscamos neste momento, pois através da tua palavra reconhecemos o teu grande amor por nós, quando enviou Jesus para nos dar perdão, vida e salvação. Assim, por causa de todo o sofrimento e morte de Jesus em nosso lugar, buscamos o teu perdão, querido Pai. Por Jesus, o nosso Salvador, te suplicamos, perdão, Senhor. Amém. O perdão dos pecados é como se fosse um bálsamo que traz conforto, que restaura a força para a caminhada. Esse perdão dos pecados que você vai receber agora, na voz do pastor, mas em nome de Deus, é como se fosse um gostoso abraço de Jesus. Quando Jesus de novo restaura a perfeita comunhão entre você, Filho de Deus, e o seu Pai, o Pai nosso que está no céu. Esse é o perdão que Cristo quer te conceder novamente. Um refrigério, um reconforto para a tua caminhada nesta vida. Querida congregação, diante de Deus eu os pergunto: vocês estão arrependidos dos seus pecados? Creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? E tens o desejo de viver uma vida com Jesus? Se é, afirmem dizendo sim. Sim. Não existe amor maior do que o amor de Deus. E assim, diante da sua confissão, como ministro da palavra, chamado e ordenado para o ofício do sagrado ministério entre vocês, em nome e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, eu perdoo cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda assim como estamos, nós queremos agradecer a Deus por este refrigério, por esse abraço gostoso, por esse descanso na caminhada. E uma das formas de agradecer, de louvar a Deus, é cantando os nossos hinos, como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, mas também as nossas orações.
a nossa gratidão, o nosso muito obrigado a Deus por tudo que Ele tem feito. E aqui está o Salmo 133, bem curtinho, só 3 versículos, mas uma oração muito bonita. E eu te convido a fazermos juntos então esta oração, fazendo deste Salmo a nossa gratidão a Deus pelo seu refrigério, pela sua presença confortadora na caminhada da vida. Juntos nós oramos o Salmo tão bonito, o Salmo 133. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém. A congregação pode sentar-se e a professora recolhe então as crianças para o momento especial da escola dominical. Vamos trazer eles à frente. Essa seria a pré-juventude, é isso? É daí que vai sair os futuros jovens, a juventude mirim, jovens. Isto. Precisamos de um velho tossindo agora para fazer aquela frase legal. Isso. Bem aventurada a igreja que tem velho tossindo e a criança chorando. Não, pode ficar aqui mesmo. Então tá bom. Isso, assim. Vamos fazer junto uma oração. Hoje vamos fazer diferente, a gente só receber a bênção. O pastor faz uma parte da oração, vocês repetem. Pode ser? Pode ser? Bem forte então, tá? O pessoal gosta de escutar vocês. Isso, vamos fazer assim para fazer a oração. Aí repete bem forte que o pessoal gosta de escutar. Querido Jesus. Querido Jesus. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse dia. Cuida da gente. Cuida da gente. Em cada momento. Em cada momento. Obrigado pela tua companhia. Obrigado pela tua companhia. Em mais uma escolinha. Em mais uma escolinha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua eterna paz. Amém. Obrigado, prof. Uma boa aula para vocês. Eu quero ver uns trabalhinhos bem legal depois. Vai ser. Valeu. Obrigadão. Opa. Vamos lá. Isso, melhor virar, né? Desculpa, passei. Cantamos o nosso próximo hino de louvor e gratidão ao nosso Deus. Canção de um homem que me transformou.
capítulo 18, do primeiro livro do profeta Samuel, tem uma história muito bonita de uma amizade muito bonita, muito profunda. Uma amizade que uniu duas almas de uma maneira bem especial. Davi e Jonatas, filho do rei Saul. Nós temos nessa amizade uma história realmente muito bonita, que vale também como exemplo para as amizades que nós semeamos, que nós conquistamos vida fora, especialmente na igreja. 18, capítulo de 1 Samuel, os versículos 1 a 5. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para a sua casa e não deixou mais que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco, o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército, e isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais, que na prática seriam uma concorrência de Davi. O que está acontecendo aqui? O capítulo 18, nós iniciamos a ler, o capítulo 17 termina com uma história que eu tenho certeza que todo mundo conhece, até as criancinhas. A famosa história do Davi que derrota o Golias, o gigante. Portanto, um jovem que até ontem era pastor de ovelhas, um jovem que até ontem usava um bodoque, uma funda, uma tiradeira de pedra, que carregava na mão um cajado para socorrer as ovelhas. Esse era o seu trabalho antes. Agora, quando Davi derrota Golias no capítulo 17 e é apresentado ao rei Saul como herói de guerra, acontece o que acabamos de ver. Essa amizade profunda entre Davi e o príncipe Jonatas, e o reconhecimento tanto do rei Saul, que o levou para casa. Jonatas deu de presente sua capa militar, sua espada, em outras palavras, armou Davi militarmente falando. E por fim, então, nos últimos versículos, Davi foi promovido a general do exército, comandante do exército, e isso agradou todo mundo, o exército, os soldados na fronte de batalha e até os outros oficiais que já tinham uma carreira mais longa. Como Deus abençoa a vida de cada um de nós, mesmo que seja um simples pastor de ovelhas, lá no cafundó do campo, cuidando das ovelhas e cabras de Jessé. Veja o que aconteceu com Davi. E esse jeito abençoado de Davi viver conquistou a amizade profunda do príncipe, do seu melhor amigo, do Jonatas, filho do rei Saul. Histórias parecidas que se criam também na união juvenil. Histórias parecidas de amizades tão profundas, tão sinceras, que nós também podemos semear na nossa vida hoje. Que Deus continue abençoando essa jovem senhora chamada Gelbe por tantos e tantos e tantos anos que Ele ainda conceder a cada um de nós. Para a leitura da epístola, cantamos o próximo hino. Esse hino é daqueles que têm um pouco mais de experiência na vida, que é um dos preferidos. Em Jesus, amigo temos.
capítulo 12, versículos 12 ao 27, onde de novo nós vamos ter a ideia da união, a união dos filhos de Deus. Lembra o Salmo 133? Como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos, que o povo de Deus viva unido. Aqui em 1 Coríntios, Paulo, o autor dessa carta, vai nos falar desta comunhão tão íntima, tão importante, que é a união do povo de Deus. 1 Coríntios 12, 12 a 27. Um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente no corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, nós não precisamos de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas, são as mais necessárias. E aqueles que achamos menos honrosos, ou as menos honrosas, são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado bem especial, bem mais especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte deste corpo. É até aqui, o versículo 27, esta comparação tão profunda, tão íntima, que o apóstolo Paulo faz da igreja, o corpo de Cristo, como se fosse um organismo.